E aí galera, beleza? Aqui é o professor Fernando e hoje iremos falar no nosso canal sobre socialismo utópico, beleza? Antes de mais nada, não esqueça, se você gostar desse vídeo, espero que goste, ative o sininho para as notificações, dê o seu like e compartilha e principalmente inscreva-se no canal, beleza? Hoje iremos falar sobre o movimento ideológico do século XIX. Entre esse movimento encontramos o que nós chamamos de socialismo utópico. Podemos dizer então que os primeiros socialistas a formularem críticas profundas ao progresso industrial ainda o fizeram impregnados de valores liberais, ou seja, ainda com ideias capitalistas, atacando a grande propriedade, mas tendo em geral muitas estimas pela pequena. Esses teóricos acreditavam que pudesse haver um acordo entre as classes e elaboraram soluções, que não chegaram, porém, a construir uma doutrina, e sim modelos idealizados. Eles buscaram então, galera, buscar uma ideia de sociedade, uma ideia de relação comercial, uma ideia de relação patrão e operário. De modo geral, podemos considerar que os socialistas utópicos uma manifestação de oposição romântica aos novos tempos, produto da decepção em relação aos resultados da dita razão iluminista na Revolução Francesa e do progressismo da Revolução Industrial. Vamos falar então de três sociólogos. E aí você observa aí a imagem deles aí, ó. Um mais gato que o outro, um mais lindão que o outro. E as ideias deles não quer dizer que são ruins. São ideias interessantes. Que, na verdade, na maneira racional, poderia até funcionar. Poderia, se o sistema permitisse isso. Então, nós encontramos aí Conde Claude de Saint-Simon, né? Saint-Simon, de 1760 a 1825. O Conde Claude de Saint-Simon era um revolucionário de 1789. Educado ao poder Alembert. Teve uma formação racionalista como a maioria de seus contemporâneos, abrindo mão do seu título aristocrático. Propôs em sua obra Cartas de um habitante de Genebra. Importante saber as obras desses caras. O que ele propôs nessa obra? Ele propôs a formação de uma sociedade em que não haveria ociosos, militares, cleros, nobreza, magistrados, etc. Nem a exploração do homem pelo homem. Então o que ele propunha, professor? Gente, ele propunha uma sociedade dividida em três classes. Os sábios, chamados savantes, os serventes, os proprietários e os que não tinham posses. Governada por um conselho de sábios e artistas. Se você for lá para o lado da filosofia, você vai levar que essa proposta aí aparece na filosofia, né? Se eu não me engano, na República de Platão. Interessante dar uma observada nisso. Mas se é um iluminista e tem uma tendência racional, com certeza ele vai se basear no pensamento clássico. Ele propõe também, em sua obra O Novo Cristianismo, que seria seu último livro, ele pregava uma criação de uma nova religiosidade entre os homens. Diferente do catolicismo e do protestantismo, que somada à racionalidade humana, poderia resultar num mundo progressista, industrializado e justo. É interessante observar isso. A ideia de conviver com a fé e a racionalidade juntos, para criar uma sociedade mais igualitária, uma relação de trabalho mais humanitária. Esse é nosso amigo Conde Claude Saint-Simon. O outro pensador que nós conhecemos é Charles Fourier. Fez o biquinho? Fourier. Charles Fourier, de 1772 a 1837. Tá doido? Ele era o quê? Ele era filho de comerciante. Absorveu algumas ideias de Rousseau. Aí, de novo, a presença das ideias iluministas. Não tem como esquecer. Viu como o iluminismo é importante? Até para entender as novas ideologias. Tá? Assiste lá o videozinho do iluminismo. Beleza? O homem é bom. A sociedade e as instituições o pervertem. O homem é bom. O meio o corrompe. Acreditava então Fourier ser possível reorganizar a sociedade com a criação dos chamados falancérios.
O que seriam os falancérios? Muito aluno tem dúvida. Professor, o que é falancérios? Falancérios são fazendas coletivistas agroindustriais. Indústria com agricultura. Só que aí nunca conseguiu, porém, empresários interessados em financiar seus projetos. Apesar de alegar que os falancérios superariam a desarmonia capitalista surgida da divisão do trabalho e do papel anacro exercido pelo comércio da sociedade. Por quê? Nesses falancérios, o trabalhador iria trabalhar, o trabalhador iria levar o seu... Seria um local onde eles poderiam viver, dormir, se fixar e ao mesmo tempo ter parte do lucro da produção, ter um pouquinho melhor de qualidade de vida. Mas pergunto para você, você acha que algum capitalista nesse momento, ou até hoje, vai querer fazer alguma coisa pelo trabalhador? Gente, estamos falando de ideologia do século XIX. Socialismo utópico é interessante. Só que, pensa na mentalidade capitalista. Tudo parte do interesse do empresário. E será que o empresário pensa literalmente na questão do seu funcionário, do seu empregado, no século XVIII, para o século XIX e início do século XX? Sabemos muito bem como são as condições de trabalho do operário na segunda Revolução Industrial. Não é uma condição muito boa. Veremos isso em outro momento, em outro vídeo. E aí, continuando esse pensamento, nós encontramos a figura de Robert Owen. Robert Owen, de 1771 a 1858, é um cara mais vivido. Robert Owen, aos 20 anos, já era administrador de uma fábrica de algodão em Manchester, na Inglaterra. Pôde observar de perto as condições desumanas dos trabalhadores e revoltou-se com as perspectivas advindas do progressismo. Apontando a possibilidade de se formar um ser humano superior no interior de um sistema egoísta e explorador, buscou a criação de uma comunidade ideal, de igualdade absoluta. Quando nós falamos da situação desumana do trabalhador, estou falando de trabalhadores que trabalhavam mais ou menos 17, 15, 18 horas por dia. Em locais insalubres, em espaços completamente não destinados para o trabalho. O Owen fica muito grilado, principalmente quando ele vê a questão de uma chamada escravização branca, onde o operário trabalha arduamente dentro das fábricas. Tem um trecho aqui de um livro que fala a seguinte coisa do ponto de vista de Owen, que o Owen fica assim indignado. Vou ler para vocês. Quem escreve isso é o Cláudio Vicentino, também historiador. Os desencantos de Owen com as condições dos trabalhadores das indústrias levou na época a concluir que, por pior e mais insensata que seja a escravidão existente na América, a escravidão branca das fábricas inglesas era nesse período em tudo era permitido. Coisa muito pior que os escravos domésticos que posteriormente vi nas Índias Ocidentais e nos Estados Unidos. E sobre muitos aspectos tais como saúde, alimentação e vestuários, os escravos viviam em muito melhor situação do que as crianças e trabalhadores oprimidos e degradados nas fábricas da Grã-Bretanha. Esse trecho é tirado do livro do Edmund Wilson, Rumo à Estação, Finlândia. Tá? E é interessante observar que é a visão dele, tá? A visão de um inglês em relação à escravização, à mão de obra utilizada dentro da fábrica. Mas sabemos também, vamos entrar aqui, que a situação do negro escravizado no Brasil, escravizado na América Latina, é uma situação também muito desumana. E falar que a escravidão, seja negra ou seja branca, especialmente no Brasil, acabou? Não acabou. E nem no mundo. Existem outros meios de escravização. Mas voltando, Robert Owen, então, na Escócia, assumiu o controle dos cotovicios de New Larneck por 25 anos. Chegou a aplicar suas ideias implantando uma comunidade de alto padrão em que as pessoas trabalhavam 10 horas por dia e tinham um alto nível de instrução. 10 horas por dia, mas poderiam estudar, poderiam ter condições melhores de vida. Seu sucesso nessa cooperativa e suas críticas à propriedade e à religião atraíram, porém, pressões generalizadas. Pressões generalizadas de quem? De grupos industriais contrários às ideias e à ideia de que o Robert Owen estava impondo na Grã-Bretanha. Fizeram, então, com que Owen abandonasse a Grã-Bretanha e ir para onde? Para os Estados Unidos.
onde formou a cidade de New Harmony, no estado de Indiana. Quando regressou à Inglaterra, presenciou então a falência de suas cooperativas. Afinal de contas, ele saiu, deixou na mão de terceiros, e aí esses terceiros não deram continuidade à sua ideia. No fim da vida, dedicou-se intensamente à organização das trade unions, pois, segundo ele, o objetivo primordial e necessário de toda a existência deve ser a felicidade. Não pode ser obtida individualmente. É inútil esperar-se pela felicidade isolada. Todos devem compartilhar dela, ou então a minoria nunca será capaz de gozá-la. Galera, acabamos de falar sobre a figura do socialismo utópico, sobre 3 pensadores. Nós falamos sobre quem? Saint-Simon, falamos sobre Robert Owen, né? E aí tem mais um aí, qual que é o outro? Qual que é o outro? Qual que é o outro que aparece aí? Você vai lembrar? Vamos lá? Qual que é o outro? 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 Charles Fourier. Então vamos lá? Nós falamos de Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen. Os 3 pensaram, estão aí atrás de mim? Os 3 pensaram uma ideia de relações de trabalho que buscasse um equilíbrio entre patrão e empregado. Só que aí, no decorrer do século XIX, vai surgir 2 camaradas. Destaque para um, que vai criticar e falar o seguinte: você, trabalhador, você, operário, é você que tem que fazer a revolução. Até a próxima aula. Se gostou do vídeo, dá o seu like, inscreve-se no canal, compartilhe, beleza? Aceite sugestões de aula. Não esqueça, inscreva-se no canal. Notifica sempre o sininho. Sininho. E compartilhe. Até o próximo encontro. Foi um prazer estar com vocês. Fui!